Esse atributo, sintonizar com a perfeição existente no âmago de cada ser, ele é central para o trabalho de cura, tanto por parte do curador, como por parte de quem está sendo atendido. Nós sintonizarmos com a perfeição em cada ser não é simples para a maioria, porque com o desenvolvimento da mente, a crítica e a autocrítica se desenvolveu muito. Então, deve haver caminhos indiretos para nós trabalharmos isto. E algumas partilhas de pessoas que fazem parte do grupo dos mantras vêm indicando que nós podemos assumir o trabalho mântrico também como um regenerador da mente. Porque em muitas partilhas vê-se que quando alguém dorme, sonha com os mantras, ouve os atributos durante o sono. E muitas vezes, no estado de desperto, também se coliga com esses mantras e com esses atributos. E no estado de desperto, há muitos membros do grupo que, a uma certa altura, se encontram pronunciando um mantra ou ouvindo um mantra. Então, este caminho pode ser um regenerador da mente neste sentido. E este é um caminho indireto, porque a mente e o cérebro entrando numa outra vibração, num outro ritmo, ficando impregnada da energia desses sons, então aí algo pode mudar no sentido de se ver o próprio ser e o ser dos demais naquilo que tem de mais positivo. É claro que nós reconhecermos os nossos limites, isso nos ajuda muito a aceitar a colaboração dos outros, colaboração que nós podemos recusar e com isto prejudicar o plano, porque o plano é feito em colaboração. Então, se nós reconhecemos os nossos limites, isso nos ajuda a aceitar a colaboração do outro. Mas isto tem que ter um certo limite para isso. Isto não deve passar de um certo ponto. Não deve ser criado este hábito de você só ver os seus limites. Aqui cabe ao indivíduo, sem ele se iludir, ele equilibrar isto. Alguns aqui neste grupo teriam um desenvolvimento maior, em muitos sentidos, se voluntariamente fizessem este trabalho de buscar, observar, reconhecer a perfeição dentro de si e dos outros. E isto, como uma pessoa observa aqui, esse esforço de não limitar a consciência, a visão de um estado do próprio ser ou dos demais, é muito saudável e benéfica, principalmente para a vida grupal. Então nós temos nos mantras um instrumento para fazer esta regeneração da mente e do cérebro, esta regeneração indireta. O efeito de um tratamento, já que o tema são os atributos da cura, o efeito dos tratamentos, o efeito é diferente se nós estamos numa correta disposição diante de nós mesmos.
até os remédios, até os procedimentos podem fazer mais efeito ou podem não fazer efeito algum se nós não estamos numa correta atitude. E caberia ao curador, caberia ao terapeuta, caberia àqueles que estão trabalhando com cura, caberia logo no primeiro contato observar isto no interlocutor, observar isto na pessoa e começar a ajustar isto nela, começar a trabalhar isto nela, porque aí o procedimento, o medicamento, todo o processo vai fazer um outro efeito. As influências materiais no campo da cura, os remédios, os procedimentos, tudo isto é muito importante, mas não é tão importante quanto esta atitude positiva. Então, se o médico, ou se o terapeuta, ou se o curador está sintonizado com a perfeição naquele que está sendo tratado, e se aquele que está sendo tratado está também confirmando os seus lados mais positivos e melhores durante o tratamento, isto é muito importante e isto pode intensificar e aprofundar o rumo de um tratamento. O curador deve estar atento se ele está focalizando esta parte melhor do outro, ele deve estar acompanhando se o outro está nesta atitude positiva, que é para não haver dispersão de energias inutilmente. Se isto está bem presente no terapeuta e no interlocutor, então cria-se entre os dois um ambiente, uma atmosfera que vai facilitar a que os seres ou as energias que se encarregam do desenvolvimento daquele curador nos planos internos possa agir mais diretamente sobre ele. Então a atmosfera em torno de um tratamento não é só a atmosfera de harmonia física, não é só a atmosfera de harmonia material. A casa bem limpa, a casa bem arrumada, a casa harmoniosa, a presença dos outros reinos. Tudo isto é muito importante, mas esta atmosfera ela ficaria fazendo um efeito apenas externo e físico sobre a tranquilização do outro, mas isto não bastaria para haver aí uma ajuda por parte destas energias internas que estão participando do tratamento. O que determina a presença destas energias internas numa maior intensidade e, portanto, o que determina aquilo que o curador está recebendo na hora do trabalho é principalmente este enfoque dele. É principalmente onde é que ele está sintonizado quando está trabalhando com alguém. E claro que este alguém vai receber melhor esses impulsos ou a fluência desta energia se ele também estiver trabalhando a mesma coisa a respeito dele. Então nós podíamos levar estas coisas mais em conta nos tratamentos, já que estamos estudando este preceito tão central dentro deste título da cura, para que nós tivéssemos, eventualmente, certos ambientes aqui preparados para a cura interior, mais ativos,
como por exemplo a casa do pátio. A casa do pátio, sob vários aspectos, já está bastante preparada, bem como a casa do silêncio. No entanto, se isto começar a acontecer bem conscientemente e de forma estável, tudo ali se elevará, tudo ali mudará de vibração. E eu estava outro dia perguntando o que é que falta na casa do pátio. Porque a gente pode achar que falta muitas coisas materiais e externas. E ninguém falou de nada externo. A resposta foi que falta isto. Falta quem está sendo tratado e quem trata estar sintonizado com a perfeição dentro de si próprio. Está sintonizado com a perfeição dentro do ser. Isto muda completamente o ritmo do tratamento. E então, tudo aquilo que existe lá como ajuda, como contorno, como possam ser os sons dos mantras que vêm do alojamento, como possam ser os sons do coral que vem da casa do IP, tudo isto que conflui ali, tudo isto que está presente ali, então terá não só um efeito sonoro, harmonizador, calmante, um efeito muito positivo, mas também estará colaborando de uma outra forma para a criação deste ambiente. E claro que aqui isto teria que ser visualizado e assumido, e depois esses terapeutas ou esses médicos ou esses curadores, né, fazerem um exame prévio nos seus momentos de silêncio das condições de quem vai ser tratado. Então, se chega a perceber este ponto da condição espiritual do indivíduo, se ele está se menosprezando ou se ele está reconhecendo nele o seu lado mais interno, mais positivo, isto é algo que quem está tratando com o indivíduo pode perceber, tem como perceber. Claro que aqui nós não estamos contando com os nossos próprios mecanismos de percepção, mas nós estamos, na fé, contando com a ajuda que podemos receber dos outros níveis, dos outros planos, dos planos internos, para percebermos isto. Quem está fazendo este trabalho no campo da cura, e se esse trabalho está sendo desenvolvido, se esse trabalho não está sendo impedido de continuar, mas está desenvolvendo, é porque aqueles que assumiram este trabalho estão sendo treinados nos mundos sutis, estão sendo treinados nos planos internos. Senão um trabalho deste não podia continuar. Trabalho deste, que não é comercializado, que dá tantas despesas e que não é cobrado, isto não poderia continuar se estas pessoas não tivessem uma ajuda e não pertencessem a algum tipo de serviço que é treinado e que é desenvolvido nos planos sutis. Nos planos sutis, nos planos internos, cada um de nós está na aura de uma energia ou de um instrutor, se for um instrutor, ou de alguma entidade, dependendo do caso. Nos planos internos, cada um está nesta aura. E esta aura impregna nos corpos de quem está em contato tudo aquilo que são as formas daquela pessoa agir, daquela pessoa trabalhar, daquela pessoa servir e daquela pessoa ser instrumento de cura. Mas tudo isto
pode não acontecer da forma mais livre possível se este pequeno detalhe da nossa sintonia com a perfeição existente no âmago de cada um, se isto não for uma coisa efetiva. Se isto se cria, e se cria também no interlocutor, naquele que está sendo tratado, esta possibilidade dele estar conectado com seu lado melhor, dele estar conectado com a perfeição nele mesmo, então aí a renovação no trabalho de cura é contínua. Mas na observação que se pode fazer do indivíduo que vem ser tratado, na observação é preciso ver se este indivíduo está disposto a se transformar. Porque se o indivíduo não está disposto a se transformar, se o indivíduo está disposto apenas a se aliviar ou a remover os seus males físicos, então todo este processo acontece no curador, acontece no terapeuta. Então aí, nessas consultas, aí nesses trabalhos, junto a quem nos procura, caberia nós estarmos atentos para esses pontos e pelo menos avisarmos quem está neste processo, quem vem procurar este processo, avisarmos destas coisas. O que nós temos observado é que muitas pessoas estariam muito mais desenvolvidas, estariam muito mais libertas dos seus males, se estivessem mais abertas à transformação. Aqui há casos até de pessoas que durante o processo de cura se indica o que a pessoa deve fazer na vida dela e ela não faz. Ela continua o tratamento, mas o ponto que ela tem que mudar, ela não muda. E isto, se o centro, ou se o terapeuta, ou se o médico, ou se o curador não tem uma formação espiritual suficiente, ele desanima um pouco. Porque ele está vendo que está tudo disponível, mas aquela pessoa não está disponível para fazer certas transformações, porque ela tem outras prioridades, porque ela tem coisas que para ela são mais importantes do que a cura. Então, veja que no nós estudarmos esses atributos deste título da cura, nós teríamos que deixar isto muito claro, porque o que é que uma pessoa pode considerar mais prioritária para ela do que uma cura? Então isto é uma consciência que aqui não está formada. Isto é uma consciência que aqui está esboçada, mas não está completamente formada, e vocês todos sabem disso. Inclusive, os períodos de tratamento propostos são sempre diminuídos, são sempre adaptados a ritmos próprios das pessoas, etc. Então, o estudo de todos esses atributos do título cura vai nos ajudar a lidar com estas coisas de uma forma mais atual. Isto nós estamos falando, isto nós estamos colocando, porque nada tem faltado, mesmo como energia de cura. Apenas estaria acontecendo mais se estes pontos estivessem mais contemplados, se esses pontos estivessem mais resolvidos. Agora, clareados estes pontos, nada mais se pode fazer, porque cada um é dono da sua vida,
cada um tem livre-arbítrio, mas o trabalho de cura seria outra coisa se fosse para as pessoas a prioridade dela naquele momento. Então, agora que essa consciência monástica está bem exposta para todos, não? Vamos ver se nós ampliamos e aprofundamos esta consciência aqui, em todos os pontos que forem aparecendo, como este, por exemplo, que é um ponto muito fundamental aqui no tema da cura. E nós gostaríamos também de lembrar, nesta oportunidade, que nós dispomos de um pequeno livro chamado A Formação de Curadores, onde existem lá muitas sugestões, muitos impulsos que poderiam nos ajudar a nos adequarmos cada vez mais a este processo da cura aqui. Vocês sabem que a maior parte das tentativas de se implantar centros de cura na superfície física do planeta, a maior parte dessas tentativas não pôde desenvolver o que poderia desenvolver, porque as pessoas acabam buscando o remédio para os seus males, mas não a transformação. Então, regularmente, os centros de cura vão passando para um nível de movimento religioso, de movimento de outras coisas e de outros tipos de acontecimentos. E este ponto de nós estarmos coligados com a perfeição em nós mesmos e da cura ser a nossa prioridade, isto é que dá o sinal para a hierarquia, isto é o que reflete nos planos internos e que leva a hierarquia e que leva as energias dos planos internos a prosseguir o seu trabalho cada vez mais efetivo e profundo aqui. Então, nesta oportunidade de nós estudarmos esses atributos da cura, vamos ver se com o tempo nós já estaremos com isto mais claro, claro estará, mas realmente mais incorporado, realmente mais vivido aqui dentro. E enquanto isto não for uma realidade palpável aqui, claro que isto não pode acontecer nos prolongamentos de Figueira, no Céu Azul, na Granja Viana, em São Carlos. Não pode acontecer porque aqui é que precisa que o assunto seja definido, que o assunto seja resolvido. Então isso está entregue a todos. Isto está entregue à responsabilidade de todos, porque todos nós, de uma forma ou de outra, estamos em contato com o serviço de cura aqui. Então, nós somos convidados a irmos mudando a nossa atitude, mudando o nosso relacionamento com esse serviço e com esta energia. A resposta dos planos internos, a resposta dos instrutores internos, os instrutores do curador, a resposta da energia de cura está diretamente ligada a essa sintonia, desse pensamento positivo. Está diretamente ligada a isto. E se isto não é efetivado, ali está se passando um trabalho material. Ali está se passando um trabalho de harmonização dos corpos da pessoa, nada mais. O que não é suficiente, porque há certos momentos em que há necessidade de uma revisão no karma do indivíduo para se poder prosseguir. E quem assume
esta revisão, ou quem assume parte do karma do indivíduo, são estes instrutores e essas energias nos planos internos. De forma que, se eles não estão presentes, aquilo fica um processo kármico de tratamento e nada mais. Sem a possibilidade de haver ali uma mudança no quadro kármico, sem o que o tratamento não poderia se expandir, poderia chegar até um certo ponto.